aconteceu nos dias da igreja em missão, nos dias do missionário Paulo. Paulo e seus companheiros viajavam por toda parte, encorajando os irmãos com a sua mensagem, encorajando os crentes. Às vezes Paulo viajava sozinho, às vezes viajava com seus companheiros, às vezes eles combinavam de se encontrar em algum lugar. E naqueles tempos, naqueles dias, Paulo decidiu ir para Jerusalém. E ele decidiu também que ele não ia parar na cidade de Éfeso, porque ele estava com pressa para chegar, se possível, a Jerusalém antes de uma festa judaica. Então, quando ele aportou no navio próximo à cidade de Éfeso, ele enviou uma mensagem aos líderes daquela igreja, pedindo para que eles viessem encontrar-se com ele. Então, quando eles chegaram, Paulo declarou a eles: vocês sabem, irmãos, desde o primeiro dia que pisei na província da Ásia até agora, tenho sido um servo de Cristo, com humildade e com lágrimas. Mesmo diante das provações que vieram contra mim, eu não deixei de anunciar a mensagem publicamente e de casa em casa. E a minha mensagem foi a mesma para todos, judeus e gregos, de que todos devem se afastar do pecado, se voltar para Deus e crer em Jesus. Agora, eu sei que é a vontade de Deus que eu vá para Jerusalém. Eu não sei o que me aguarda. Só sei que o Espírito me diz que prisão e sofrimento estão pela frente, diante de mim. Mas a minha vida não vale nada, a não ser que eu cumpra a tarefa que me foi dada pelo Senhor Jesus, a missão de contar as boas novas a respeito do grande amor de Deus que nos aceitou como seu povo através de Jesus, perdoando todos os nossos pecados. A maravilhosa graça de Deus. Então eu sei, irmãos, que vocês não verão mais o meu rosto. Portanto, cuidem de si mesmos e cuidem do povo de Deus, a igreja que ele comprou com o seu próprio sangue e que o Espírito de Deus colocou vocês como líderes. Portanto, vocês devem ensinar e liderar os crentes, porque eu sei que falsos mestres surgirão e eles não pouparão o rebanho, não pouparão o grupo, como lobos no meio de um rebanho. Até de dentro da igreja, homens começarão a falar mentiras para enganar os outros, para conseguir seguidores para o seu lado. Portanto, lembrem-se, cuidado, lembrem-se como eu estive durante 3 anos com vocês. Portanto, agora eu entrego vocês a Deus e a sua palavra graciosa. Essa palavra pode dar a vocês o crescimento espiritual e garantir que vocês participem das bênçãos de Deus reservadas ao seu povo. Lembre-se, dos 3 anos que estive com vocês, eu não cobicei prata, ouro, nem roupas finas de ninguém. Pelo contrário, eu trabalhei com as minhas próprias mãos para suprir as minhas necessidades, a dos meus companheiros e até ajudar os outros necessitados, dando um exemplo para vocês. Lembrando as palavras do Senhor Jesus que disse: é mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe. E quando Paulo terminou de dizer essas palavras, eles se ajoelharam e oraram, se beijaram, se abraçaram, choraram porque estavam tristes, principalmente pela palavra que Paulo havia dito: vocês não verão mais o meu rosto. E então eles o acompanharam até o navio e se despediram. Muito bem, irmãos, essa história é uma das que eu realmente tenho no coração e amo muito poder contar essa história. Na oralidade, vocês podem ver, né? Tem gente que acha que eu estou contando a história e estou lendo a história, né? Eu li a história, coloquei dentro do coração e estou contando. Gostaria que todos vocês pudessem também contar essas histórias, né? Aliás, esse é o objetivo de Deus, né? Que vocês possam contar as histórias.
Muito bem, eu gostaria que vocês participassem, né? Nós temos aqui também a irmã Luciana Cardoso, está dizendo que a irmã Rosinha está assistindo também. Deus abençoe, irmã Rosinha. Então, seja muito bem-vinda aqui no nosso meio. Por favor, irmãos, compartilhem aqui nos comentários o que é que vocês mais gostaram nessa história, né? Eu sei que é uma história longa, não sei se nós vamos ter tempo de trabalhar cada detalhe, né? Mas eu quero ouvir de vocês aí o que é que vocês gostaram, o que é que tocou no coração de vocês, algo bom, uma palavra que você ouviu e que realmente foi abençoadora no seu coração. Por gentileza. E depois a pergunta seguinte é: o que é que você não gostou nessa história, né? Mas por enquanto, o que é que você gostou dessa história? Muito bem, a nossa primeira participação aqui é da irmã Maria Helena Zago. Ela diz o seguinte: ensinava a todos com sabedoria e humildade. Muito bem, obrigado, irmã Helena. E Paulo ele dá essa ênfase, ele fala: vocês são testemunhas, vocês sabem como eu me comportei desde o primeiro dia que pisei na província da Ásia. Paulo esteve 3 anos com os efésios, né, pregando a palavra. Aliás, foi um dos lugares que ele mais permaneceu, né, ali naquela província da Ásia, né? E ele esteve lá e ele se ensinou com humildade e com lágrimas. Então ele lembra aos irmãos das suas lágrimas, né? A Leni também diz a mesma coisa, né? Gostei da humildade de Paulo. Realmente fica transparecendo isso no texto, né? Fica bem claro. A humildade dele, como ele é humilde em se colocar diante dos irmãos. A nossa irmã Maria Aparecida Zani, ela diz o seguinte: gostei dessa história. Foi o discernimento de Paulo e alertando a igreja que após a sua morte, na verdade não é após a morte, mas ele estava indo para Jerusalém, né? A sua partida. Agora, poderia ser, obviamente, também após a sua morte. Haveria invasão de lobos, trazendo falsas doutrinas. E foi o que realmente aconteceu. Muito bem, irmã Zani. De fato, Paulo alertou os líderes da igreja contra esses falsos mestres, né, que se levantariam. E até pessoas de dentro da própria igreja, que iriam falar mentiras para enganar as pessoas. E isso tem acontecido até hoje, né? Então aconteceu realmente isso. E é interessante, então, quais são os conselhos que Paulo dá a eles para que eles pudessem evitar essas coisas, né? A nossa irmã Célia Regina diz o seguinte: gostei da sabedoria, ousadia e a obediência de Paulo, né? Que em obediência ao amor e à palavra de Deus, amor ao próximo, dividindo as tarefas, ele iria continuar a missão evangelística, mas não deixaria aquele povo à mercê do inimigo, e também no final se abraçaram e oraram. Então ela fez aqui um apanhado de várias coisas que ela gostou, né? A sabedoria, ousadia, obediência, amor à palavra, o amor ao próximo, né? É interessante amor ao próximo, né? Porque Paulo ele fala que ele trabalhava para suprir as suas próprias necessidades, a dos seus companheiros, e ele ajudava os necessitados também, né? Então ele dividiu as tarefas, né? Você vê que ele levanta esses líderes aí, ele tem companheiros de missão também, é muito importante isso. Às vezes as pessoas acham que Paulo fez as coisas sozinho, né? Não, na verdade, Paulo não fez nada sozinho, ele sempre lidou com muita gente. As suas equipes missionárias, diz os estudos, né? Um pastor amigo meu, o pastor Éder Melo, lá de Goiânia, escreveu recentemente um livro sobre a liderança de Paulo, dizendo que provavelmente Paulo ele envolveu durante o seu ministério aí cerca de 80, 90 missionários que trabalhavam junto com ele, né? Então era assim algo muito interessante, né? E isso pode ser o que a gente chama de as primeiras organizações de uma missão, de uma agência missionária, né? Porque eles eram pessoas que trabalhavam pela igreja, eles vinham e serviam e depois retornavam para outro lugar e continuavam a missão em outro lugar, né?
Mas ela, como ela está dizendo aqui, ela gostou que Paulo teve o cuidado de não deixar aquele povo à mercê do inimigo. Né? Muito bem, Celinha. Realmente, e ela gostou também que eles se abraçaram e oraram no final da história. Né? A nossa irmã Tieco traz aqui também uma participação. Ela diz que, mesmo sabendo o que lhe aconteceria em Jerusalém, até ser preso ou morrer, Paulo obedeceu à direção do Espírito Santo. Muito bem, irmã Tieco, bem observado. Ela gostou disso, né? Ele sabia, né? O Espírito estava dizendo para ele, olha, é prisão, sofrimento que vem pela frente, né? E quem conhece a história, que está no livro de Atos depois, né? Sabe muito bem disso. Mas mesmo assim ele obedeceu, né? Ele falou, não, eu sei que é a vontade de Deus, vejo que é a vontade de Deus que eu vá para Jerusalém. A Rose Vicente Bento diz o seguinte: gostei do entusiasmo de Paulo em levar a mensagem. Ele não desistiu em falar a verdade a todos. Muito bem, bem observado, Rose. Eu espero que quando eu contei a história eu consegui passar um pouco desse entusiasmo, né? Porque ao contar a história, quando a gente conta, tem que ser interessante, não é verdade? Olha que coisa interessante que a Rose está dizendo aqui. Ela observou muito bem a mensagem de Paulo. Então, esse texto, ele dá detalhes da mensagem, né? Não só da maneira como Paulo estabeleceu líderes e ministérios, mas também a própria mensagem. Qual era a mensagem dele? Ele disse, a minha mensagem foi a mesma para todos, judeus e não judeus. A mensagem de que todos devem se afastar do pecado, se voltar para Deus e crer em Jesus, né? Então essa mensagem, e depois ele vai falar um pouco mais a fundo, quando ele fala também das boas novas, que foi a tarefa que ele recebeu do Senhor, as boas novas de levar a contar as boas notícias do amor de Deus que nos aceitou como seu povo através de Jesus Cristo e perdoou os nossos pecados. E ele conclui, a maravilhosa graça de Deus. A mensagem de Paulo é a mensagem da maravilhosa graça de Deus, tanto a judeus como a não judeus. Os judeus já conheciam a palavra, mas eles precisavam crer que Jesus era o Salvador, né? E os não judeus, muitos que nunca tinham ouvido falar desse Deus maravilhoso, e eles receberam a Jesus como Salvador em suas vidas. E também diz a mensagem que a Roseli está também falando, também diz o seguinte, Deus é quem nos aceitou, ele diz, né? Deus nos aceitou, esse é o grande amor de Deus. A nossa irmã Ivone também traz a sua participação aqui. A Ivone diz o seguinte, gostei que Paulo, mesmo não sabendo o que o esperava, ele obedeceu e foi falar da palavra. Muito bem, né? Então, ele não sabia, né, exatamente, né, o que o esperava, mas ele foi obediente também para levar a mensagem a Jerusalém. Paulo tinha algo no coração em relação a Jerusalém, né? Você pode continuar lendo depois, se Deus der a oportunidade, a gente vai contar essas histórias também. A Cidinha Santos diz o seguinte, eu gostei do amor de Paulo em pregar a palavra de Deus. Realmente, a gente vê, transparece, né, o amor que ele tem, tanto a Deus como a sua palavra, e o amor pelas pessoas também, né, que abundava em seu coração. A nossa irmã Cida Jorge diz o seguinte, gostei do amor que Paulo teve pelos irmãos e também dos conselhos, incentivo que eles ficassem firmes no Senhor e espalhassem a palavra de Deus. Muito bem, Cida. Paulo teve todos esses cuidados, né, de dar esses conselhos, né, o amor pelos irmãos, tudo isso. A nossa irmã Aimee diz o seguinte, tem muitas coisas que gostei, kkkk, mas o que mais me comoveu foi o coração de Paulo. Ele sabia que iria sofrer prisão e outros sofrimentos, mas ele não se importava com isso. Somente se importava em cumprir
o chamado de Deus e terminar o seu ministério. Muito bem. Eu gosto muito, Aimee, dessa parte que você está ressaltando, quando Paulo fala assim: a minha vida não vale nada se eu não terminar a tarefa que recebi do Senhor Jesus, né? De contar aos outros as boas novas, as boas notícias. É tremendo, né? Maravilhoso. Obrigado, Aimee, por esse comentário, que Paulo estava disposto a sofrer. Paulo estava, ele tinha esse coração, né, voltado mesmo, ele não se importava com o sofrimento, ele tinha um chamado de Deus, né? Qual é o teu chamado, meu irmão? Deus te chamou para quê? Qual é o teu dom? Qual o ministério você serve ou você vai servir? Né? Isso que a gente está tratando agora na Escola de Servos, né? Então, aqui fica bem claro, né, irmãos? O texto, o Espírito Santo nos deu esse texto hoje bem escolhido, eu acredito. A nossa irmã Lídia diz o seguinte: toda a história é maravilhosa. O que mais gostei é que Paulo mostra nessa história que era um verdadeiro cidadão do céu, completamente desprendido das coisas da terra. O amor pelo Evangelho e ganhar almas era o seu único alvo. De fato, Paulo, ele tinha consciência, plena consciência, de que ele estava, de fato, vivendo sobre a terra, né? Porque ele trabalhava, ele trabalhou, ele conseguiu o próprio sustento, ele sustentava os seus companheiros, ele repartia o que ele tinha, né? E ele ajudava os necessitados também. Tudo isso é com comida, com roupa, com coisas práticas, né? Olha só. Mas ele fazia tudo isso porque ele sabia que ele estava vivendo para a eternidade, né? Que ele estava salvando vidas para a eternidade. A maravilhosa graça de Deus na eternidade, o amor ao Evangelho, né? Que era o seu único alvo. Obrigado, Elídia, muito boa a colocação sua. Outra coisa que a Elídia está dizendo: gosto do termo abandonar o pecado, voltar-se para Deus e olhar para Jesus, né? Ou crer em Jesus, né? De fato, a mensagem de Paulo tem esses três pilares aí, vamos dizer, que ele descreve rapidamente, né? Abandonar o pecado, se voltar para Deus e crer em Jesus, ou olhar para Jesus, dependendo da versão que você utilizar. A Madalena diz o seguinte: gostei que mesmo diante das lutas, ele não teve medo, obedeceu sem temer o ide do Senhor. Muito bem, Helena, muito obrigado, porque Paulo realmente, ele enfrentou, né, ele fala no texto, que ele sempre enfrentou muitas provações que vieram contra ele, mas ele não deixou de falar publicamente e de casa em casa a mensagem. A nossa irmã Luciane Cardoso está dizendo o seguinte: Paulo nunca parou de levar a mensagem, nunca desistiu. Seu amor, perseverança, humildade e sabedoria são notáveis. Imagino esse abraço entre eles. Realmente, né? Chega até a arrepiar, né, Luciana? Esse momento de despedida, né? Paulo disse que neles não veriam mais o seu rosto. Olha aí o nosso irmão André. O André diz o seguinte: gostei do compromisso de Paulo com o Evangelho, a respeito do qual ele mesmo diz em 1 Tessalonicenses 2,4, que foi aprovado por Deus a ponto de nos confiar ele, o Evangelho. Confiar é palavra forte. Abraço. Obrigado, André, por essa participação sua, né? Ele está dizendo que, ele cita um outro texto, né? Paulo tem esse compromisso com o Evangelho, né? Ou seja, o compromisso de Paulo é tão forte que ele não está preocupado, dando valor à sua própria vida, a não ser que ele cumpra esse chamado de anunciar o Evangelho, né? De anunciar as boas novas. Isso foi confiado a nós, né? Foi confiado a Paulo primeiramente, mas Paulo, ele não está em Pirajuí hoje. E quem são esses a quem Deus confia o Evangelho hoje em Pirajuí? Essa é uma boa pergunta, né? Então, obrigado, André, pela sua participação aqui, muito importante para nós.
A Luciane Cardoso diz o seguinte, que a Rose Cardoso está assistindo, né? Então, a Rose, irmã da Luciane, está assistindo lá em São Paulo. Amém, que joia, muito bom. A Cíntia também diz o seguinte, gosto da forma de como Paulo empenha e entrega, a vida e seus talentos em favor do reino de Deus, considerando toda a sua vida pregressa, né? Então, logicamente, quem conhece, né, como Paulo perseguiu a igreja, né, como ele era um homem religioso, né, um líder religioso, mas agora ele empenha toda a sua vida, os seus talentos em favor do reino de Deus, né? Então esse é algo que a Cíntia gosta muito. Muito bem, irmãos, o que é que você não gostou nessa história? O que é que você não gostou? Né? Será que tem algo que te incomoda, que você não gostou, ou algo que você não entende, né? Você pode compartilhar aqui. E já pensar também na próxima pergunta. A próxima pergunta vai ser o que nós aprendemos de Deus nessa história, né? Mas por enquanto, responda para mim, o que é que você não gostou nessa história, né? Lembrando que essa história, ela está no livro de Atos. Nós temos os personagens de Atos que o autor Lucas vai desenvolvendo, né? Na história passada nós vimos Estevão, né? E Filipe e os outros 5 que foram escolhidos para servir. Depois Estevão, ele morre, é o primeiro mártir da igreja. Depois Saulo se converte, né? Ele que é um perseguidor que estava lá no dia da morte de Estevão, ajudando a apedrejá-lo, né? E ele então, agora Paulo, através da igreja de Antioquia, eles saem levando a mensagem, plantando igrejas por todo o mundo romano. Ele vai ali em direção à ilha de Chipre, depois a Ásia Menor, a Macedônia, enfim, a região da Acaia, na Grécia. Ele vai até Atenas, ele prega em Atenas. E em Éfeso, né, ocorre um grande avivamento. Em Éfeso há muitas conversões. Ali surge uma igreja muito forte, uma igreja muito... Você pode ler sobre a igreja de Éfeso, né, sobre a plantação, poderia até dizer as aventuras de Paulo em Éfeso, lá no capítulo 19 de Atos, né, um pouco antes, né? E aqui no capítulo 20 de Atos, então Paulo já está se despedindo dessa igreja e indo para uma nova aventura, né? A nossa irmã Maria Lúcia Fraga Costa, seja bem-vinda, irmã Maria Lúcia, Deus te abençoe, diz que foi grande a sua fé ao transmitir sua tarefa. Entendo o que a irmã está dizendo, né? Ela ressalta que Paulo, ele confiou a esses homens, né? Ele transmitiu a sua tarefa, né, aos homens que iriam dar continuidade. Paulo tinha consciência, né, que ele não podia estar em todo lugar, fazer tudo ao mesmo tempo. Mas isso que a nossa irmã Maria Lúcia está falando, deve ser lembrado também que Paulo diz, eu entrego vocês a Deus e a sua palavra graciosa, porque esta palavra pode dar o crescimento espiritual e fazer vocês participarem, garantir a participação de vocês em todas as bênçãos reservadas para o povo de Deus, ou para aqueles que são santificados. Olha que coisa tremenda, né? Paulo tem essa visão plena da igreja, uma visão muito profunda, que a irmã Maria Lúcia, ela destaca aqui a fé de Paulo em transmitir a tarefa. Mas Paulo diz, aqui em outras palavras, né, ele está dizendo, olha, eu encomendo vocês a palavra, né, a palavra da sua graça. É essa palavra que pode dar o crescimento espiritual para vocês. Percebam, irmãos? Percebam que onde é que estão as bases? Onde é que está a esperança de Paulo? A Deus
porque é o Espírito Santo de Deus que vai fazer com que essa palavra seja recebida nos corações. Então Paulo tem essa fé, né, essa esperança em Deus. Temos aqui também a nossa irmã Lurdinha, que acabou de entrar. Deus te abençoe, Lurdinha, seja bem-vinda. A nossa irmã Lídia diz o seguinte: a despedida era necessária, mas não gostei da dor, tristeza e lágrimas. Fico imaginando como sofreram nessa despedida. Paulo foi bem franco, né, irmãos? Naquela época não tinha Facebook, não tinha telefone, né? O máximo, a única meio de comunicação que tinha à distância eram cartas escritas, né? Por isso é que nós temos a carta de Paulo aos Efésios. Mais tarde, ele escreve essa carta aos Efésios, né? Já pensou quando eles receberam a carta de Paulo, né? Olha, Paulo, porque eles choraram, irmãos. A tristeza era porque Paulo falou: vocês não verão mais o meu rosto. Então Paulo foi sincero, ele sabia dos seus, em parte eram planos, em parte ele sabia que ele não ia ter a oportunidade de voltar àquele lugar, né? Não que ele fosse de idade avançada, mas é porque realmente as circunstâncias não iriam permitir que Paulo voltasse, né? Embora a expectativa de vida também muitas vezes era menor naquela época do que hoje, né? Muitos de nós hoje que ainda tem condições, né, e tem, como a gente diz, gás para dar aí na obra de Deus, naquela época a gente já estaria no fim da carreira, né? Mas hoje nós temos mais tempo, nós temos mais condição de fazer. A nossa irmã Lídia diz o seguinte: a despedida era necessária. Já foi lido isso aí, né? Então, essa dor, né? Ela não gosta da dor e da tristeza que eles sentiam. A nossa irmã Cidinha Santos diz o seguinte: não gostei da tristeza dos irmãos ao se despedirem de Paulo, sabendo que não mais o veriam. Mesma coisa que a Elídia e nós acabamos de comentar. Muito obrigado, irmã Cidinha. A irmã Tieco diz o seguinte: não gostei do coração duro dos judeus que perseguia e conspirava contra Paulo, né? Então, aqui na história não tem muito isso, né? Mas fala das provações, né? Certamente os judeus, eles eram a grande provação de Paulo, né? Porque ele tinha um amor pelos judeus, ele sendo judeu, né? Um povo a quem Deus tinha dado tanto, né? E muitos rejeitando ao evangelho, muitos rejeitando o ministério de Paulo, né? Muito obrigado, Tieco, por essa palavra. A nossa irmã Celinha diz o seguinte: não gostei e também me deixa muito triste a realidade em que dentro da própria igreja podem surgir lobos prontos para destruir tudo aquilo que por amor o verdadeiro evangelista ensina dentro da palavra. Mas o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Muito bem, Celia, Deus te abençoe. Realmente, né? Esse inimigo que ela está dizendo veio para roubar, matar e destruir. Quem assistiu ontem, estava comigo ontem na chamada de oração, ontem às 18 horas, você pode ver aqui na página do Facebook, nós falamos sobre esse texto que está lá em João capítulo 10. Esse inimigo é justamente essas pessoas, esses falsos mestres, né? Muita gente associa o diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. O texto não diz que é o diabo. Jesus não disse isso do diabo. Jesus disse isso de falsos mestres. Muitos de dentro da própria igreja que se levantam com ensinamento falso, com ensinamento errado. E o que eles querem? Paulo falou, eles querem conseguir seguidores para eles. É interessante porque são seguidores, né? Hoje a gente fala em seguidor, né? A pessoa, por exemplo, tem muita gente que tem um canal no YouTube falando um monte de asneira, um monte de bobagem. E o que ele quer? Seguidores. Ele quer likes. Ele quer cliques. É isso que ele quer, não é? Então ele fala todo tipo de besteira que as pessoas querem ouvir, que as pessoas gostam de ouvir, né? Mentiras para enganar as pessoas, para trazer elas para
o seu lado. Dentro da igreja, quando a igreja, eles querem dividir a igreja, então eles vão fazer essa mesma coisa. Então isso é muito triste mesmo, Célia. E é uma realidade, né? Então, obrigado pela sua participação nesse comentário. Muito importante, né? Muito importante. Muito bom. Chegou também aqui a nossa irmã Carla Belisário, né? Que é a filha da Elídia. Deus te abençoe, Carla. Tiago cita aqui o verso 19. Né? Eu estou sem aqui deixa eu ver aqui no texto o que a irmã Tiago quer dizer com o verso 19. Tem que abrir aqui a Bíblia do lado. Atos capítulo. Suportei provações decorrentes das intrigas dos judeus. Isso mesmo, muito bem. Ela está esclarecendo porque eu falei que não era tão claro, né, no texto. De fato, aqui tem essa versão. Estou lendo aqui na nova versão transformadora. Né? Foi na história que eu contei que não deixei muito claro isso. Né? Obrigado, irmã Tieco, pela sua observação muito importante. A nossa irmã Leni diz o seguinte: não gostei dos falsos profetas para enganar os povos, né? As pessoas. Né? Então são falsos mestres e falsos profetas. Muito bem. Deus te abençoe, irmã Leni. Irmãos, o que é que nós podemos aprender de Deus nessa história? Né? O que é que nós podemos aprender a respeito do caráter de Deus? Como é que essa história ajuda você a conhecer mais a Deus? Me fala aí. E já vai pensando na outra pergunta também que vem logo em seguida, que é também o que nós aprendemos sobre a natureza do homem, né? Sobre o ser humano. Então todas essas perguntas são de observação no texto. Elas nos ajudam a observar o texto e depois tirar lições, né? Porque a palavra de Deus, ela não é só para só para ajuntar conhecimento. A palavra de Deus é para ser praticada, né? Então, qual é, na sua opinião, né? O que é que você aprende sobre Deus nessa história? Né? A história fala muito sobre Deus, né? Fala tem dentro da mensagem que Paulo está pregando. Aliás, o livro de Atos, irmãos, ele é muito importante porque ele tem as mensagens que vão sendo pregadas. A mensagem central. Para você entender as epístolas, né, as cartas apostólicas, é imprescindível, né, que o livro de Atos tenha sido escrito. Deus providenciou o livro de Atos para nós com muita sabedoria, porque é ali que nós encontramos esse ensino, essa mensagem, né, o que os apóstolos pregaram, qual era a mensagem dele, como que era essa organização da igreja nos ministérios. Né? Outra pergunta que eu quero fazer também, nessa história em especial, né? O que nós aprendemos sobre o ministério na igreja? O que é importante nos ministérios? Né? Como é que Deus organiza a sua igreja? Tá bom? Então vamos lá, irmãos. Estou esperando o comentário de vocês. O que é que vocês aprendem nessa história a respeito de Deus? O que é que nós podemos aprender a respeito de Deus na história? Muito bem. Estou esperando aí então os irmãos comentarem. Vamos lá, o primeiro comentário está chegando aqui. Vem da Rose Vicente. Deus não faz acepção de pessoas, Ele ama todos e quer que todos tenham a oportunidade de receber a mensagem. Por isso é nosso dever como cristãos, temos que ter esse amor e ousadia de Paulo. Muito bem, a irmã Rose, ela tem sempre a visão voltada para os de fora, né? Que eles têm que conhecer o Evangelho, têm que conhecer as boas novas de Jesus, né? Receber a mensagem, ter a oportunidade,
né? Há pessoas que não têm essa oportunidade, então isso que incomoda a irmã Rose. Então Deus não faz acepção de pessoas. Então isso também na mensagem de Paulo é muito forte. Por quê? Porque ele fala, eu preguei a judeus e a não judeus. E é interessante que essa teologia, né, que foi desenvolvendo na igreja primitiva, você vai lembrar, por exemplo, de Pedro, quando ele prega para Cornélio, essa é exatamente a palavra que Deus dá para ele. Ele fala, oh, escuta Pedro, você não viu lá em Deuteronômio que fala que Deus não faz acepção de pessoas? Deus não faz acepção, ou seja, Ele quer que a mensagem seja anunciada a todos, né? Todas as pessoas devem ouvir a mensagem, tanto judeus como não judeus. Por quê? Porque eles não queriam pregar para os não judeus. Eles não queriam, né? O Pedro e os demais apóstolos de Jerusalém, eles não queriam pregar. Então Paulo, quando ele entende isso, né? Ele faz do seu ministério, né? Ele faz dessa mensagem uma tônica no seu ministério. Ele prega a todos, a homens e a mulheres, a pobres e a ricos, a romanos e a bárbaros, a gregos e bárbaros, né? A judeus e não judeus, a sábios e a ignorantes, né? A escribas religiosos, né? E aqueles que são ateus e que não têm religião, enfim, né? Os libertinos. Paulo prega a todos, né? Isso fica bem claro aqui na mensagem. Obrigado, Rose, por essa participação. A irmã Celinha diz o seguinte: Deus sabe exatamente quem escolher para cumprir o ID, para anunciar o verdadeiro evangelho, porque Ele sonda o mais íntimo de cada coração. Ele sabe quem são os lobos e quem é a ovelha. Muito bem, Celinha. De fato, Deus ele escolhe e ele coloca, né? Então ele escolheu Paulo, transformou o coração de Paulo, né? E Paulo passou a pregar o evangelho da verdade, o verdadeiro evangelho, né? E Deus valoriza isso. Deus valoriza, Deus vai sempre levantar homens e mulheres que pregam a verdadeira palavra de Deus. É isso que a Célia está dizendo. Deus, ele escolhe, ele chama, né? E como é honroso para nós, né, irmãos? Como o André falou num comentário anterior, como é honroso quando Deus nos dá essa incumbência, quando Ele nos confia o Evangelho, né? É algo assim de muita responsabilidade, de fato, né? Ele conhece o íntimo do nosso coração, né? Ele sabe quem são os lobos e quem é ovelha. Muito bem, Celinha, obrigado. A Aimee diz o seguinte: Deus escolhe aos de corações dispostos a levar o Evangelho. Exatamente, né? Deus, ele escolhe e ele nos encoraja, né? Que o nosso coração seja disposto. Né? Deus faz essa obra em nós, né? Porque se não houver pessoas que querem levar o Evangelho, que estejam dispostos a levar, como o Evangelho será pregado, né? Então, ele conta conosco nesse sentido. Ela diz também, Deus escolhe aqueles com coração amoroso e dispostos a enfrentar as lutas encontradas no caminho. Então, exatamente, vai ter lutas, vai ter dificuldades, mas Deus, ele está escolhendo aquelas pessoas que estão dispostas a enfrentar tudo isso, com um coração amoroso. Obrigado, Aimee, por esta participação sua também. A nossa irmã Tieco diz o seguinte: Deus dá coragem e ousadia para obedecer o ID do Senhor Jesus, a ponto de dizer, não considero preciosa a minha vida. Né? Então, nós devemos fazer como Paulo, né? Mas aqui está falando de Deus, né? Que Deus dá essa coragem, essa ousadia, né? Para as pessoas obedecerem, né? Então esse Deus, ele sabe, ele está escolhendo, ele está dando ousadia, ele está preparando. No fim das contas, essa história fica clara, né? Que é Deus quem faz tudo isso.
É Deus quem está trabalhando para que o seu evangelho seja levado a todas as pessoas. Muito obrigado, irmã Tieco. Está no versículo 24, ela está dizendo isso, né? Esse é um versículo também que sempre foi um dos meus preferidos, né, nas Escrituras. E muito cedo na minha vida cristã, quando eu obedeci o chamado de Deus, esse versículo sempre me acompanhou muito, muito forte. Então, irmãos, o que é que nós aprendemos também sobre o homem, sobre o ser humano, a natureza humana? O que é que nós aprendemos nessa história? Vocês podem me ajudar com isso? Né? E já vão pensando também na próxima pergunta, que é qual a aplicação, né, que você vai fazer na sua vida, em termos de ministério. Qual é o seu ministério? Né? Será que você já sabe? Você está servindo? Você está desempenhando o ministério que Deus te chamou? A exemplo de Paulo, a exemplo desses líderes que Paulo levantou na igreja de Éfeso, né? Que Deus levantou, melhor dizendo, porque Deus já havia escolhido, vocês mesmos falaram aqui, né? Deus escolheu as pessoas certas, Deus encorajou, Deus fortaleceu, enfim. A nossa irmã Luciane diz o seguinte: Deus escolhe Paulo para esse ministério. Sabia que ele daria sua vida para fazer aquilo que estava no coração do Senhor. Então, lembrando isso, Deus escolheu Paulo, então Deus escolhe você também, escolhe a mim. Deus escolhe as pessoas. E como eu falei também antes, Paulo, ele sempre tinha seus companheiros que estavam ajudando nesse trabalho, e em cada igreja haviam também os líderes que Deus levantou. A irmã Maria Lúcia diz o seguinte: o conhecimento da palavra engrandece a igreja. Né? Então, ela dá essa... Penso que aqui, já na natureza do homem, né? O ser humano, se a igreja, o que é que ela tem de importante? Né? É o conhecimento da palavra. Né? A igreja, ela conhece a palavra, ela prega a palavra, então é isso que é importante para a igreja. Né? Eu estou vendo aqui também, chegou a Nadir Aio, Ana Lúcia Ferreira. Deus abençoe vocês, irmãs. Então nós estamos respondendo a essas duas últimas perguntas. O que é que nós aprendemos sobre o homem, o ser humano, né? Qual a natureza humana nessa história, e como nós aplicamos essa história? Como é que nós, qual é a lição de vida que nós vamos tirar dessa história para nós? Por favor, nos ajudem, e logo nós estaremos já caminhando para o final. Também a pergunta é: qual é o ministério? Como é que Deus edifica os ministérios na igreja? Como é que você vê isso? Né? Qual é o seu ministério? Se você quer compartilhar aqui para nós, né? Qual é o seu ministério? Onde é que Deus quer te usar? Onde é que Ele está te usando? Né? Então essas são perguntas muito importantes aqui que nós estamos colocando. Vamos lá, irmãos. As últimas contribuições que nós temos aqui com a nossa história de hoje. O texto está aí, está aí em cima, né? Atos capítulo 20, versos 13 a 38. Né? Interessante também um outro texto precedente a esse, para vocês terem uma ideia. Se vocês forem lá em Atos 19, 10, vocês vão ver o quanto esse ministério apostólico de Paulo e seus companheiros, como é que eles fizeram em Éfeso, foi algo assim tremendo. De Éfeso, eles alcançaram toda a província da Ásia. Aliás, Éfeso é um outro centro importante. Então você tem, no livro de Atos, 3 cidades importantes. Né? Se você quiser assim, estudar o livro de Atos. Você tem Jerusalém, que é onde tudo começa. O Espírito Santo vem, é derramado, né? E ali começa tudo. Você tem Antioquia, que é a primeira igreja missionária que envia a primeira equipe missionária, que é Saulo e Barnabé, o Barnabé e Saulo, né? E você tem também
é a terceira cidade importante, que é Éfeso. Éfeso se torna o maior centro missionário do Império Romano, vamos assim dizer. Né? Ali, o resultado do ministério de Paulo foi tremendo, foi algo assim realmente monstruoso para aquele momento da história da igreja. Né? Então, glória a Deus por isso. A irmã Ivone está dizendo o seguinte: aprendemos que mesmo diante de nossas dificuldades, devemos fazer o ID do Senhor. Muito bem. Aqui ela já está tirando então a lição. Como eu tô atropelando um pouco as perguntas, né, por causa do tempo de demora que tem até chegar às respostas, fica claro que Paulo, mesmo enfrentando as provações que lhe sobrevieram, ele não deixou de levar a mensagem a todas as pessoas. Então essa é a aplicação que a Ivone está dizendo. Então nós temos dificuldades? Talvez não tanto quanto Paulo teve, né? Não enfrentamos tanto, né? Não temos sido apedrejados, enfrentado prisões, né? Como ele enfrentou a prisão em Filipos, né? Juntamente com seu companheiro Silas. Nós não temos enfrentado talvez tantos tumultos, né? Mas enfrentamos muitas dificuldades, inclusive muitas dificuldades de dentro da própria igreja, como foi dito, né? Pessoas que pregam, que ensinam uma falsa mensagem. A irmã Celinha diz o seguinte: o coração do homem é enganoso e ganancioso para satisfazer seu próprio ego e capaz de destruir o próximo. Mesmo sabendo que Jesus morreu por todos, não fazendo acepção de pessoas, mas o ser humano continua fazendo isso, infelizmente. Né? Então aqui ela está dizendo que o coração do homem é enganoso e ganancioso. Né? Por que Paulo bate nessa tecla? Eu não cobicei prata, nem ouro, nem roupas finas de ninguém. Pelo contrário, eu dei exemplo para vocês. Paulo fala: eu trabalhei para sustentar a mim, aos meus companheiros e ajudei os necessitados. Né? Então, isso eu dei exemplo para vocês. Por que Paulo bate nessa tecla? Porque ele sabe que esses lobos que vêm, eles estão interessados no dinheiro, eles estão interessados nas vantagens que eles podem ter sobre o povo de Deus. Né? Eles mentem e enganam para conseguir seguidores, para que então eles possam ter acessar essas coisas. Né? Então a Celinha está ressaltando esse ponto. O coração do homem é enganoso e ganancioso. Né? Então ele é enganoso, engana e tem ganância, né? Avareza. Estamos dando as boas-vindas também ao nosso irmão Samuel Fázio. Deus te abençoe, pastor Samuel, seja muito bem-vindo aqui no nosso meio. Nós estamos ensinando na Escola Bíblica Dominical através da oralidade. Então o texto está aí, né? Todo mundo ouviu, participou, né? E se tem mais alguém que tem participação para fazer, nós vamos aqui trazer a participação. Se não, vamos estar caminhando para o encerramento, né, da Escola Bíblica Dominical. Né? Então, o que os irmãos têm mais a acrescentar? Olha lá, a irmã Aimee diz o seguinte: a aplicação, né? Todos temos um chamado e devemos fazer tudo para cumprir esse chamado. Com certeza teremos obstáculos, mas o nosso coração deve estar como o coração de Paulo, disposto a levar o ministério ante qualquer circunstância e não olhar para os problemas e sim manter os olhos no alvo, que é Jesus. Né? Então essa é a aplicação que ela faz, um pouco bem parecida com a da Ivone, né? Ou seja, diante das dificuldades, nós cumprimos o chamado. Por isso que é importante, Aimee e irmãos e irmãs, saber qual é o chamado que Deus nos deu, né? Qual é o chamado? Qual é o seu dom? Aonde é que você serve? Onde é que Deus te encaixou dentro do corpo de Cristo? Que membro você é do corpo?
né? Então essa é uma questão muito importante. E então ela está dizendo que a aplicação é essa, vai ter obstáculos, mas nós devemos ter o coração de Paulo. Paulo é um homem segundo o coração de Deus, podemos parafrasear, como também foi falado do rei Davi, né? A irmã Lídia diz o seguinte: quanto mais focado nas coisas de Deus, mais nos desprendemos da vida terrena. O nosso coração tem que arder por amor a Cristo, a salvação de todos e nossa pátria que é o céu, né? Então, muito bem, a Lídia está dizendo que nós devemos nos desprender dessas coisas que são passageiras, né, aqui na terra. E coisas, lembro que na escola de servos, na lição da mordomia, né, o que é que existe aqui que não vai existir na eternidade, na Nova Jerusalém, né? Uma das coisas é o dinheiro, né? Lá não haverá prata e ouro como dinheiro, né, como moeda. Então nós temos que nos desprender dessas coisas. Muito bem. Também aqui chegou a irmã Maria Rosa dos Santos. Deus te abençoe, irmã Maria Rosa. Seja muito bem-vinda aqui conosco. A irmã Tieco diz o seguinte: a aplicação: servir ao Senhor com os dons e talentos que Ele nos concede, com zelo, dedicação, amor e alegria pela fé, para chegar no final e dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, novamente ela vai falar de Paulo aqui, né? O coração de Paulo, né? A alegria, a dedicação, né? Ele deu tudo que ele tinha, os dons, os talentos, e nós devemos então fazer essa aplicação na nossa vida também, né? Oferecer ao Senhor tudo que nós temos e no final podemos dizer como Paulo que combatemos o bom combate, né? Isso que é importante. A irmã Rose Vicente diz o seguinte: esse amor de Paulo tocou meu coração, queria ter um pouco dessa ousadia, sinto-me envergonhada pelo comodismo, né? Então aqui ela é bem sincera, né, em dizer que o exemplo de Paulo nos constrange, né? De fato queremos ser como Paulo também. Obrigado, irmã Vicente, Rose Vicente. A irmã Maria Rosa dando um oi, Deus abençoe, Maria Rosa. E a Celinha diz o seguinte: não devemos nos apegar às coisas desse mundo. Nosso tesouro está no céu, daqui não vamos levar nada. Então, para que tanta ganância? Apenas vamos cumprir o ID. As almas, sim, são preciosas para Deus. Glória a Jesus, né? Obrigado, Celinha, pela sua participação. Então é isso, irmãos. Fica a pergunta aí, né, para vocês refletirem na escola de servos. Vocês vão usar essa história. Há outras histórias também, né? Quais são? Aqui foi falado de humildade, né? Ser servo de Deus, como servir ao Senhor. E o nosso objetivo é o ministério, né? Como é que nós vamos desenvolver o nosso ministério? Como Deus organiza a sua igreja em ministérios? Cada ministério tem uma finalidade, né? Nós não temos todos o mesmo dom. Aqui você vê Paulo, seus companheiros, líderes da igreja, enfim, né? Como é que tudo isso se desenvolve e se transforma na direção de Deus? Então eu quero agradecer a participação de todos os irmãos. Escola Bíblica Dominical, todos os domingos às 9h30. Você é o nosso convidado para estar conosco. Lembrando que hoje à noite nós temos o culto às 19h30. Prepare-se para o culto, esteja em oração, né? E vamos ver o que Deus vai falar conosco também nessa noite. Enquanto isso, guardamos no coração essa palavra. Será que você consegue contar essa história? Essa não é uma história muito fácil de ser contada, confesso, né? Ela é um pouco longa, né? Mas ela sintetiza muita coisa importante para a gente compreender. Então, se você não conseguir lembrar, você tem a história escrita, né? Então, Deus abençoe, meus irmãos.
A escola de servos, né, de certa forma, acabou, né? São essas 12 lições, mas tem coisa boa que vai vir pela frente aí. Depois nós vamos anunciar aos irmãos. Deus abençoe a Aimee. Deus abençoe cada um de nós. Vamos ter uma palavra de oração para terminar, né, esse momento. Seja bem-vinda, irmã Cleide. Seja muito bem-vinda. Saudades de você. O Leandro de Carvalho também entrou. Deus te abençoe, Leandro. E depois, esses irmãos que estão entrando agora, né, podem voltar à fita, né, e ouvir novamente a mensagem. Nós estamos terminando. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida do Teu servo Paulo. Obrigado pela igreja de Éfeso. Obrigado pelos líderes que o Senhor levantou naquela igreja e por cada membro precioso que levou a Tua mensagem. De maneira que, como diz em Atos 19:10, todos os habitantes da Ásia Menor, da província da Ásia, ouviram a palavra, a mensagem do Senhor. Que coisa tremenda, que testemunho, Senhor. Será que nós podemos dizer todos em Pirajuí já ouviram a mensagem? Todos em Bauru já ouviram a mensagem? Todos na região do interior paulista, da noroeste paulista, já ouviram a mensagem? Ah, Senhor, ó Deus, sabemos que muitos falsos profetas e falsos mestres também estão falando. Por isso a importância da verdadeira palavra, da palavra do Evangelho ser pregada. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe, para que nós também, Senhor, não nos desviemos desta palavra. É o que nós te pedimos por cada um de nós e por cada igreja que o Senhor fez florescer na cidade de Pirajuí. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus, a todos os irmãos, uma alegria ter vocês aqui comigo, todos juntos. Até a noite, se Deus quiser. Tchau.